Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Marquinhos para mais um episódio do Vicenciar com meu grande amigo professor doutor Jason Exídio. Como é que tá aí, Jason? Fala Marquinhos, fala pessoal, tudo ótimo e hoje com certeza muito mais feliz pela pessoa que a gente vai receber aqui, né? Que era um carinha que especificamente Marquinhos e eu tínhamos muita vontade de bater um papo aqui sobre ciência. Hoje o nosso convidado é extremamente especial e muito caro para mim e para o Jason especificamente, né? E para todos os que passaram pela Biologia UFSC aí, porque a gente já citou mais de uma vez aqui, né, Jason, que a gente tem duas grandes referências, né, como professor, entre vários professores que, né, nos inspiraram, mas tem dois, assim, dois nomes que marcaram muito, né, pelo menos a minha trajetória como professor. São os dois Paulos, eu brinco, né, com os meus alunos, que é o professor Paulo Hoffman de genética e o professor Paulinho, né? Depois eu vou deixar ele falar, porque a gente conhece ele por Paulinho, os alunos chamam de Paulinho. E hoje a gente está aqui muito feliz de receber o Paulinho para poder falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre a vida acadêmica e de pesquisador dele. Paulinho, seja muito bem-vindo. Então, já de antemão, te agradecendo a disponibilidade, o teu tempo de bater esse papo aí e dividir conhecimento com a gente. É um prazer enorme te receber aqui, de verdade, né? Como a gente já comentou aí, para a gente é uma referência, né? No âmbito da ciência e também, né? Da sala de aula. E então, Paulinho, te apresenta aí um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho da tua vida, tua trajetória como pesquisador, como professor, porque os nossos ouvintes gostam bastante de saber. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado, Marcos. Obrigado, Jason. Muito agradecido ao convite de vocês. Então, eu sou o professor Paulo Simões Lopes, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Ecologia e Zoologia, e bem especificamente do Laboratório de Mamíferos Aquáticos, conhecido como LAMAC. Então, pessoal, eu hoje sou professor sênior, né, professor aposentado da universidade, mas continuo trabalhando. Estava brincando com os dois meus anfitriões aqui, que o cérebro é como fosse um músculo, ele precisa ser utilizado, né? Senão ele perde a sua eficiência. Então, eu continuo ligado à universidade, continuo orientando, fazendo pesquisa e dando aulas, e isso tem sido uma parte fundamental da minha vida e das minhas motivações, inclusive, né? Eu sou formado no Rio Grande do Sul como biólogo pela URGS, fiz doutorado na PUC e em zoologia, né? E durante a minha trajetória acadêmica toda, fui professor de zoologia, principalmente, né? Quando a gente entra na universidade, primeiro como professor substituto, então passam para a gente várias disciplinas diferentes, uma a cada semestre. Então eu brinco com todo mundo que se não foi o meu doutorado que me ensinou a zoologia, foi depois a prática, né? Tive que dar aula de toda a zoologia e aí me senti realmente um zoólogo de carteirinha, né? Se a gente pode dizer assim. Mas é claro, eu me dediquei principalmente à zoologia dos vertebrados. E na época nós quebramos, era uma disciplina só, uma única, né? E depois ficaram duas disciplinas de vertebrados, uma vez que se produzia muito mais ciência, né? Em uma quantidade estratosférica em diferentes áreas dentro dos vertebrados. Como pesquisador, né, sou um especialista em mamíferos marinhos, né? Estudo baleias e golfinhos, lobos marinhos, focas, né? Esse pessoal da fofofauna, digamos assim, né? Esses bichos carismáticos que interessam tanto as pessoas, né? E que ocupam tanto espaço nas mídias de televisão, no Animal Planet, etc. Isso, então, tem sido a minha principal área de trabalho, né, como pesquisador, produzindo trabalhos científicos, orientando alunos de graduação, alunos de pós-graduação, no mestrado e no doutorado, nestes últimos aí
no curso de ecologia, de pós-graduação em ecologia da UFSC, tá? Chamado pós-eco. E tem um outro lado, que eu considero, para mim, um lado muito caro, um lado muito querido, digamos assim, que é tem sido, né, a minha atuação como professor. Gosto muito de trocar ideias com as pessoas e aprender, né? Sempre conto a história do Max Planck, que físico famosíssimo, que depois de explicar inúmeras vezes para as pessoas a respeito de um teorema dele, ele para no meio da explicação e diz para as pessoas, para os seus alunos: pessoal, eu entendi, diz o Max Planck, né? Então, eu acho que o professor tem muito disso, a gente acaba por ensinar, mas por aprender muita coisa, tá? Então, essa é uma das minhas motivações. E é claro, né, a gente tem que gostar do que faz para que a gente possa ser exemplo para alguém, né? Um exemplo que seja um exemplo de prazer, pelo menos, né? Mas, enfim, o exemplo de profissional como se pretende, né? A gente aprende não só o que os outros dizem, mas aprende sobre o comportamento dos outros, né? Então, eu como professor sempre procurei estar disposto, né? Mesmo nos dias em que não estava disposto, para que as pessoas estivessem preparadas, né? Interessadas em aprender, né? Então, essa trajetória como professor, muito provavelmente, foi o que me deu mais prazer dentro da academia, tá? Eu digo isso, mas como pesquisador, eu tenho publicado uma quantidade bem grande de trabalhos e isto não significa que uma predileção por ser professor iniba qualquer outra coisa, né? Iniba a produção científica ou qualquer outra coisa. A gente aqui também, imagino, vai conversar sobre divulgação da ciência, né? Sobre livros, etc. Mas independente disso, essa eu acho que é a minha motivação principal, Jason e Marcos, tá? Então, assim, eu acho que acho que o ensino, para que ele atinja um patamar satisfatório, né? Todas as pessoas têm que estar conectadas naquele momento, porque é muito difícil para um jovem, ou mesmo para uma pessoa mais velha, sentar numa cadeira, ficar ouvindo e não desligar completamente, já que existem muitos apelos na mente de cada pessoa, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que o professor, quando ele está presente, né, ele pode tentar puxar essa atenção das pessoas, né? Pensando que a nossa cultura, ela antes de ser uma cultura escrita, ela era uma cultura verbal, e antes de verbal ela era gestual. Então, estas coisas todas, a escrita, o gesto e a fala, elas precisam estar integradas na aula de uma pessoa, né? E para que os outros se mantenham interessados com aquilo que você tem a dizer, tá? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, para mim, foi um ponto de honra, e eu, dentro do possível, enquanto puder, claro, né, não tenho interesse de parar, porque não tenho interesse de parar de aprender. Eu acho que basicamente é isso, né? Tá? Embora os mamíferos costumam aprender mais quando são mais jovens, e depois alguns perdem o interesse de aprender, mas isso não é uma regra, né? As pessoas continuam podendo aprender desde que desejem, né? A gente precisa dessa vibe, né, Paulinho, de pessoas que fazem ciência, mas que têm a vontade de passar esse conhecimento adiante também, né? Porque às vezes a gente via, né, de alguns professores nossos, assim, essa a aula por obrigação, né? E não era o que a gente via, né, da tua parte, de outros professores, né, como a gente já citou o Paulo Hoffman, o Danilo, né, caras que fizeram parte da nossa formação, que viam que a gente via que estavam ali, né, porque gostavam de fazer aquilo, né? Então, passar conhecimento, né, dividir conhecimento é essencial, né? E às vezes quem não tem
essa vontade, me parece ter um pouco de egoísmo, assim, né? De ter o conhecimento e não ter essa paciência, essa vontade de passar adiante, né? E eu lembro muito das aulas do Paulinho, sempre muito leves, né, Jason? Era muito tranquilo, assim, né? Você assistia as aulas que era sempre muito gostoso, era contando as histórias e tal, né? E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essas histórias aí, mas não sei se o Jason quer comentar alguma coisa. Não, só fazer um adendo, porque realmente, assim, Marquinhos, o Paulinho é bastante humilde, né? Porque ele tem mais de 100 artigos publicados, e, enfim, né? É pesquisador nível 1 do CNPq, então a gente está falando realmente com uma pessoa, com uma das autoridades da área aqui, mas ele fala, pô, além disso, né? Eu gosto de dar aula, realmente as aulas eram fantásticas, né? Atraía muito a atenção do pessoal. Muitos dos nossos colegas acabaram depois virando para esse lado da zoologia, alguns especificamente para a zoologia aí de organismos aquáticos, né? Muito pela influência desse cara que vocês estão ouvindo aí hoje e que vão certamente ouvir muito mais. Paulinho, queria colocar uma pergunta já para ti de primeira, que você citou na tua apresentação aqui, a respeito do LAMAC, que é justamente, então, o laboratório, né, de organismos aquáticos que você comanda. Por coincidência, essa semana vi umas imagens belíssimas, parece que tem umas baleias rondando a ilha aí, pessoal com drones ali no sul da ilha, né, vendo mãe, filhote, essa coisa toda. Então, como é que é o objetivo específico, com o que vocês trabalham lá, Paulinho, em termos científicos no LAMAC? Então, Jason, o laboratório de mamíferos aquáticos, ele surgiu no fim da década de 80, lá por 1988, né? Foi idealizado por um professor, que era professor da biologia na época, que era uruguaio, o professor Alfredo Ximenes. E ele me convidou para ajudá-lo naquilo, e eu acabei recebendo esse legado especial. Ele era um contador de histórias maravilhoso, né? E eu acho que algumas coisas eu aprendi com ele, se não muitas, inclusive. O Laboratório de Mamíferos Aquáticos, ele atua numa série de áreas diferentes, né? A gente às vezes fica imaginando que as pessoas, né, ficam imaginando, imagina, deve ter um aquário lá com um golfinho pulando e tal, não. Não tem nada disso lá, não. O que tem é que a gente, de fato, faz pesquisa com bichos, tanto com animais vivos, quanto com animais que morreram na praia, né, de morte natural, ou que sofreram algum acidente, e aí nós recuperamos as carcaças desses golfinhos e dessas baleias para estudar, né. Então a gente tem essas duas frentes principais de estudar tanto animais vivos como os animais que morreram, e morreram por atropelamento de embarcações, morreram que se malharam em rede de pesca e morreram afogados, né? A gente está falando de mamíferos marinhos, então eles, logicamente, um golfinho pode morrer afogado se ficar preso numa rede. E infelizmente isso acontece. Então aí a gente resgata essas carcaças e tem uma quantidade enorme de estudos possíveis para fazer aí, né? Desde parasitos, alguma doença que se encontre, a gente estuda os ossos, né? Até inclusive modificações, alterações de coluna dos golfinhos, né? É muito engraçado porque a gente cresce ouvindo falar que o homem é uma espécie que anda de pé, e aí por isso tem problemas de coluna, né? Mas, na verdade, isso não procede, não dessa maneira, como é apresentado, pelo menos, né. Os cães que andam com 4 patas também têm os mesmos problemas de coluna que os humanos. E os golfinhos que fazem hidroterapia a vida inteira, né, eles também têm os mesmos problemas, essas discoartroses, né, deterioração do espaço intervertebral, e ali vai gerar um processo inflamatório crônico e dores, etc. Então, isso tem a ver não com a postura, mas com o tempo de vida, né? Todos os organismos envelhecem e, ao ficarem velhos, eles passam a ter problemas, entre outros tantos, infelizmente, mas também problemas de coluna. Então, os golfinhos nadando e as pessoas caminhando com 2 pernas, e os cachorros com
com 4, todos eles vão envelhecer e ter os seus problemas de coluna. Tá? De fato, se a gente quiser ficar numa postura olhando para o lado ou para cima para uma televisão, a gente vai ter um problema baseado na nossa postura, isso não tem nenhuma dúvida, né? Mas a gente caminha, não a gente, a nossa espécie, né? Mas o ser humano, a linhagem humana evolutiva, ela caminha mais de 4 milhões de anos, então não tem um teste mais bem feito do que esse, né? Você vai para uma empresa, você testou? Ah, testei aqui durante o ano inteiro esse negócio aqui, mas a espécie humana já testou 4 milhões de anos, né? A linhagem humana é caminhar de pé, então é um super teste, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. E, de outra parte, o Jason citou as imagens de drones, etc., né? A gente estuda animais vivos também, golfinhos vivos, né? Seja seguindo esses golfinhos num barco, num navio, dependendo da situação, né? Ou modernamente com essa possibilidade fantástica de filmar os animais de cima com drones. Então, os drones se desenvolveram muito, né? Hoje tem drones de tudo que é tipo, e é claro, as pessoas começaram a coletar mais imagens, né? Então, realmente, as baleias francas que chegam aqui em Santa Catarina, no litoral catarinense, todo o inverno, chegam geralmente em julho, que é o período que a gente está agora, agosto e setembro, então nesses 3 meses, essas baleias francas estão bastante tempo aqui, né? Vêm aqui para ter os seus bebês e depois amamentá-los, né? E depois voltam com eles para as zonas em que elas se alimentam. São animais que migram, né? Então elas vão lá da Geórgia do Sul até aqui, até Santa Catarina, depois voltam, né? Então elas vêm aqui acasalar e ter os bebês e depois voltam para se alimentar lá. Né? Então esse é a rotina. Mas é claro, animais migratórios é mais difícil de estudar, porque eles ficam menos tempo, né, à sua disposição, depois eles vão embora. Mas a gente também estuda golfinhos que ficam permanentemente, seja na Baía Norte de Santa Catarina, seja em Laguna, na cidade de Laguna, onde eles interagem com a pesca artesanal de tainhas, né, através das tarrafas. Então, existem muitas frentes possíveis para se estudar comportamento animal, ecologia, em mamíferos marinhos. Tá? Então, essas são assim, 2 grandes vocações do laboratório. Hoje o laboratório está sob a direção do professor Fábio Daura Jorge, que foi meu aluno de graduação, de mestrado, de doutorado, e hoje herdou o laboratório e é um profissional excelente. Então, existem esses prazeres na vida de um pesquisador também, que é de olhar para trás e sentir que construiu alguma coisa que seja mais permanente, né? Então, embora eu não tenha construído o laboratório de mamíferos aquáticos e eu tenha herdado esse laboratório, mas tive bastante tempo e continuo trabalhando lá quase todos os dias, né? Inclusive vim para esse podcast, mas estava lá agora trabalhando, tá? Até hoje pela manhã. Então, assim, o laboratório tem dado espaço para o crescimento de muitos alunos na graduação e na pós-graduação, tá? Marquinhos, só deixa eu fazer uma citação breve aqui antes da tua participação, porque eu falei antes, né, justamente dos nossos colegas que foram influenciados pelo Paulinho. Bom, o Fábio Daura Jorge é da minha turma de graduação, então ele justamente é um dos caras que está aí, ó, foi captado pela ciência do Paulinho e está lá hoje com o laboratório, então dirigindo esse fantástico LAMAC, né? Então, eu ia comentar que o Fábio foi nosso contemporâneo de UFSC, colega de graduação aí, né? Quando eu estava entrando, ele estava formando, né? O LAMAC também é muito importante, acho que o Paulinho não chegou a citar aqui, né? Mas ele é muito importante para o estudo de mamíferos de forma geral, porque hoje a UFSC ainda não tem, né, Paulinho, um laboratório de mamíferos terrestres, né, por exemplo. Então, eu que fiz o meu trabalho de conclusão de curso com mamíferos terrestres,
a minha casa era o Lamac também, né? Então, é lá que o Maurício Greipel, né? Que foi, um abraço para o Maurício, que foi meu orientador, que é um super especialista em mamíferos terrestres aí, né? De pequeno e médio porte e tal. E foi o Maurício que me orientou. E ele era vinculado ao Lamac, acho que até hoje está trabalhando lá, né? Como servidor do Lamac e tal. Então, é um laboratório extremamente importante para o estudo de mamíferos de forma geral, né, para tudo que acontece de pesquisa na área de mamíferos na UFSC, que está dentro, né, tá vinculado de alguma maneira ao LAMAC, não só os mamíferos aquáticos, né? Então, um ponto muito importante isso também. O Maurício, inclusive, trabalha num grande projeto chamado Parques e Fauna, e, de fato, existem inúmeros alunos formados lá através dele, através do professor Salatiel, que se aposentou há pouco tempo, né? Todos eles trabalhando com mamíferos em geral, e é importante que o laboratório esse abriga uma coleção de mamíferos, uma coleção científica de mamíferos. Então, a coleção científica é realmente aberta, é ampla, de mamíferos, tá? E esses outros colegas têm ajudado aí muita gente nessa linha dos mamíferos terrestres, com certeza. Eu tinha comentado antes, né, Paulinho, das suas histórias, né, que eu lembro de muitas até hoje, às vezes até conto em sala de aula e tal, né? Os alunos gostam muito de saber da relação dos golfinhos, né, com a questão da pesca e tudo mais, né, que contava a história. Eu não sei até quanto isso eu deixo claro para eles que eu não sei até quanto isso é comprovado cientificamente, mas as histórias são legais, né, são bacanas, né. E então eu já queria, não sei se já posso aqui, Jason, comentar sobre o livro, né, que o Paulinho está lançando. E, na verdade, eu queria, antes de falar do novo livro do Paulinho, que o Paulinho falasse um pouquinho sobre esse aqui que eu tenho aqui, ó, na minha mão, né, autografado, inclusive, que eu tinha recém-formado. Fui lá no laboratório pegar um autógrafo do Paulinho quando eu comprei o livro, né, mas esse livro aqui, que para mim, cara, foi, assim, um norte para entender um pouquinho mais sobre a história, né, dos mamíferos aqui, e do Lamac em si, do Paulinho, e do estudo de mamíferos aqui no Brasil, de forma geral. Então, queria que o Paulinho falasse um pouquinho mais sobre esse primeiro livro dele, né, para quem tiver interesse. Ainda acha para comprar, Paulinho? Acha, né? O Marcos se refere ao Luar do Delfim, a maravilhosa aventura da história natural. Então, quando eu terminei, Marcos, o meu doutorado, isso deve ter sido lá no meio da Era do Gelo ainda, né? Eu fiquei, claro, a gente escreve uma tese é uma coisa grande, né? Eu fiquei, de certa forma, influenciado e continuei escrevendo, né? Depois daquela tese. E senti que, até ali, eu tinha conseguido, ao defender uma tese, entrar na universidade como professor, enfim, mas havia alguma coisa que estava faltando, né? E essas coisas que estavam faltando, eu via como funcionário público, né, era justamente ir além da academia, né? Os meus alunos da universidade tinham contato comigo, mas tantos outros que não estavam ali poderiam também aprender, porque na verdade os livros, eu sempre gostei muito de livros, né? Os livros eles conversam com você, né? Você pode fechar o livro quando não gostou de uma coisa que leu, pode abandonar o livro, pode, ao contrário, ficar pensando sobre aquilo que o escritor disse, né, durante um tempo. Então, o livro, digamos que ele é benevolente com as pessoas, né? Ele dá tempo para as pessoas, para elas amadurecerem. E aí foi que eu comecei a achar que o que faltava era justamente divulgar a ciência da forma que eu sabia melhor na época, né, de escrever, e tentando criar uma escrita que fosse um jargão menos pesado, né? A gente vê muitas vezes entrevistas de profissionais na TV, no rádio, e elas contêm, às vezes, termos muito difíceis para as pessoas, né? Então, seria uma forma de conversar com as pessoas, né, respeitando a inteligência das pessoas, mas sem banalizar. Isso é extremamente importante e, de certa forma, difícil, né? Mas falar com elas sobre a ciência de uma maneira que
que elas possam entender e se interessar. Quando eu escrevi o Luar do Delfim, ele tinha este público que seriam alunos de biologia, alunos de oceanografia, né? Depois eu percebi que o livro atingiu alunos de psicologia e de veterinária, uma grande quantidade de pessoas. Então, de fato, ele cumpriu o seu papel ali de falar para outras pessoas que não estavam em contato direto com a gente, né? Foi um experimento muito importante e depois disso a gente, claro, como ler e escrever são a mesma coisa, de certa maneira a gente vai melhorando, né? Dentro do possível com o treinamento. Então eu passei a escrever livros para públicos diferentes, escrevi 2 livros infantos juvenis, né? História de Hermes é um livro que foi publicado pela Editora Cortez, e ele foi inclusive representar o Brasil numa feira internacional de Bolonha, e então foi muito interessante porque quando eu escrevi aquele livro, eu não tinha a gente não tem esses objetivos maiores, né? A não ser que seja muito egocêntrico, né? Mas eu não tinha esses objetivos. E ele foi longe, o livro foi bastante importante, tá? E ele nasceu, vejam vocês que coincidência, de ligações telefônicas feitas para o nosso laboratório. Eram ligações do tipo, olha, aqui tem um lobo marinho na praia, o que que eu faço? Tá? Então, esse livro, A História de Hermes, é sobre um lobo marinho que uma menina de 11 anos, uma personagem fictícia, ela procura cuidar desse bicho e protegê-lo dos outros que não sabem o que fazer. Tá? Um outro livro infanto-juvenil que eu publiquei o ano passado, foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, tem um nome engraçado, chama Somos Todos Ratos, Menos Eu, né? E porque o personagem é um marsupial, ele não é um roedor, tá? Então, é por conta disso que esse é uma história de mamíferos terrestres, evidentemente, tá? E assim, vieram vários livros, né? Em 2018 eu escrevi O Animal que Ri, para aqueles, eu brincava que se você tinha faltado uma aula na universidade, podia compensar por ali, porque eram tudo histórias engraçadas, né? Com um sentido assim daquela tragédia da comédia grega, né? Perdão, da comédia grega, onde você faz rir para criticar os costumes, né? Então era mais ou menos isso. Então ali se falava de temas da biologia, como a extinção dos dinossauros, a migração dos lemmings, ou a evolução das baleias, mas tudo através de histórias engraçadas. Então, o pano de fundo era realista, a maneira de apresentar era irônica ao extremo, né? E cômica, inclusive. Então, são livros diferentes, né, que foram sendo escritos na tentativa de 2 coisas, uma cobrir outros públicos diferentes, né, outras idades, inclusive, e a outra coisa foi justamente para aprender, né, aprender a escrever de maneiras diferentes. Como a gente falou bem no início do podcast, aprender, a proposta de querer aprender é fundamental, né. Então, quando a gente quer aprender, ok. A gente pode aprender coisas, difíceis, médias, não importa. Qualquer coisa que a gente aprender, a gente já é melhor do que era antes, né. Então, esse é o caminho. E aí, recentemente, tão recente que foi semana passada, né, eu publiquei um outro livro, que é O Animal Humano na Caixa de Pandora, Demônios e Lições do Antropoceno, tá? Então, nesse livro, é um livro que eu considero muito importante, né, para mim foi muito importante, foi muito bacana, escrever esse livro. Eu nem pensava em publicar, eu dizia assim: "Não, eu estou escrevendo porque eu gosto, eu estou aprendendo tanta coisa", né, porque ele foi sendo, moldado, assim, agrupando informações da antropologia, da arqueologia, da paleontologia, né, da história, principalmente. Eu sempre gostei muito de ler sobre história da humanidade,
E, logicamente, como sou biólogo, tinha ali também neurociências e, principalmente, a biologia evolutiva e o comportamento animal, né? Tudo isso, então, visto sob o prisma de um biólogo, zoólogo, né? E aí, o animal humano, né? Porque não poderia ser outra coisa, para o zoólogo, pelo menos, na caixa de Pandora, porque a caixa de Pandora, que vem da mitologia grega, né? Da onde saíram todos os demônios do mundo, né? Os males do mundo. Então, por isso, o subtítulo Demônios e Lições do Antropoceno, né? É um livro que trata das mazelas humanas e também dos valores, das qualidades da nossa espécie, né? Só que é importante pensar que não é só sobre a nossa espécie, é sobre a linhagem humana, né? É um livro do tipo assim, ó, por que nós somos como somos? Né? Por que nós somos deste jeito? Né? De quem que a gente herdou certas coisas que a gente faz hoje, né? Então a gente pode se perguntar, sei lá, coçar a cabeça é um comportamento exclusivamente humano, né? Essa é uma resposta simples só para explicar. Não é exclusivamente humana, né? Os chimpanzés coçam a cabeça exatamente pelas mesmas razões que as pessoas coçam a cabeça, quando estão em dúvida do que fazer, tá? Exatamente assim. Então, esse é só uma pitadinha bem pequenininha, mas é disso que trata o livro, buscando correlação com outros mamíferos e de por que nós somos como nós somos, tá? Então, esse Animal Humano na Caixa de Pandora é um livro sobre a trajetória humana no Antropoceno, tá? Aliás, a própria palavra Antropoceno, ela tem muitas concepções diferentes, né? Ela foi criada pensando-se na Revolução Industrial e que a relação de trabalho do homem mudou a produção das coisas, mas se a gente quiser, a gente pode dizer que o Antropoceno ele é mais antigo, né? Quando o homem se tornou um nômade pastor, nômade ou um agricultor, ele passou a mudar o mundo profundamente, né? Mudar o meio ambiente de uma forma extremamente veloz, né? E se a gente quiser recuar mais ainda, quando o homem passou a controlar o fogo, ele passou a modificar o mundo numa velocidade extraordinária, né? Então, o Antropoceno tem muitas datas, e por isso é que ele cabe bem para a trajetória humana, né? Existem concepções até que o Homo erectus foi o primeiro a ter o domínio do fogo, muito antes da nossa espécie, né? Então, essa é a vibe desse último livro que falo para vocês. Então, de todos esses, do que o Marcos falou bem no começo, que ele tinha um autógrafo, né? Que guardou o autógrafo e o livro, isso é uma coisa fantástica. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que o bom dos livros é que mesmo que o ladrão entre na sua casa, ele pode levar outras coisas, mas ele não leva os livros, né? Então, ele no máximo sacode para ver se tem alguma coisa dentro, sei lá, dólar dentro, mas ele deixa os livros. Então, é um patrimônio extraordinário, né? Patrimônio maravilhoso para as pessoas, né? E esse último livro, O Animal Humano na Caixa de Pandora, ele também tem e-book e ele também tem um audiobook, né? Ele pode ser ouvido também. Cada um à sua maneira e ao seu gosto. Eu sou daquelas pessoas que gostam de pegar o livro, sentir o cheiro do livro, etc. Mas o bom da vida é que as pessoas são diferentes e elas têm desejos e estratégias diferentes, né? Então, o bom da vida é saber, primeiro, que a diferença faz parte, né? E que todas as nossas separações entre os nós e eles são completamente falsas, né? A princípio, é importante dizer que esse é um livro bem humanista, né? Como não tem nenhum outro objetivo que não seja compreender a todos, tá? Então, isso eu vejo escrever como uma forma de passar a ciência para frente. Existem outras maneiras, né? E cada um vai explorando maneiras diferentes, né? Como, por exemplo, um podcast, nós estamos contando para os outros, né? E que estão ouvindo. E eu acho que isso são estratégias diferentes, né? O Jason conhece isso melhor. Os cérebros trabalham para cada pessoa, eles vão se especializando
e tem uma maneira diferente de preferir as coisas, né? E interpretá-las também, tá? Então, Marcos, eu acho que a ideia, e Jason, a ideia dos livros, para mim, hoje, é a importância que eu dou para a ciência, né? E para a divulgação da ciência, tá? Legal, eu não sabia que você tinha outros livros além do Lado do Delfim já lançados, Paulo. Eu já vou depois conversar contigo para comprar aí, até para o meu sobrinho, né? Que falei contigo aí antes de gravar, ele gosta bastante de animais e tal. E eu tenho guardado aqui a cópia do Lado do Delfim. Não sei se nunca te falei isso, mas eu comprei essa aqui e eu comprei uma outra porque essa aqui eu não empresto. Tem autógrafo que eu não empresto. Eu tinha um emprestado. Eu tinha um que eu comprei do Poema Imperfeito, do Fernando Fernandes, que você conhece também, né? Autografada pelo Fernando Fernandes. Ele veio uma vez para um congresso aqui em Floripa e ficou na nossa casa. Ele morava com o Geiso, em casa com a gente. E aí eu emprestei essa cópia, ela nunca voltou. Eu falei, cara, nunca mais empresto um livro autografado. Mas é que eu comprei dois, um para emprestar e outro meu. Tá ótimo, é isso aí. Isso é importante. Mas eu fico muito lisonjeado, viu, com o interesse de vocês, né, e tudo isso, né. Eu faço por prazer, primeiro, né. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E também por uma espécie de dívida, não é uma dívida com uma pessoa, né, é aquela dívida boa com a humanidade, né. Então a gente tem aquela filosofia, né, africana, por sinal, o Ubuntu, né, de que eu só existo porque você existe, né. Então essa é uma vibe muito boa que é importante as pessoas primeiro ouvirem e praticarem também, né, eu acho que isso é uma coisa bem legal, tá. A minha pergunta para ti ia ser justamente nesse sentido, Paulinho, de a gente conversa muito aqui, o Marquinhos, e recebe muitos convidados que, obviamente, estão doando o seu tempo, né? Estão deixando de ter os seus afazeres principais para vir aqui sem receber nada, simplesmente para passar conhecimento, para ajudar pessoas, né? Para empolgar futuros estudantes, que nem os estudantes do Marquinhos aí, novinhos, que porventura escutam esse episódio aqui. Nossa, caramba, olha só, eu posso trabalhar, então de repente aí durante a minha graduação e depois se especializar, mestrado, doutorado, com golfinhos, né, aqui em Florianópolis, enfim, né, mas as pessoas realmente não têm esse conhecimento e episódios ou livros ou matérias jornalísticas, blogs, enfim, coisas das mais diversas, como o Paulinho citou aqui, fazem esse papel, né, social da gente transferir um pouco do dinheiro do imposto que foi colocado na nossa formação, a gente devolver isso para a sociedade, né? Alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Mas já que você comentou que justamente essa é a filosofia, então já matou essa pergunta nossa aqui, eu vou te fazer uma outra que eu sempre tive curiosidade e converso um pouquinho a respeito disso com o André Ramos, que foi meu ex-orientador, né, ainda atuante também lá na UFSC, e o André Ramos esteve aqui já com a gente, e para quem não, né, não escutou o episódio, ele tem também livros de poesia. Então eu sempre falo que, né, esses meus ex-professores, eles me impulsionam para que um dia eu também ache tempo e dedique a escrever um livro, né, quiçá seja de uma qualidade tão boa quanto esses livros que eles fazem aí, que nos representam mundo afora, né, nos campeonatos aí de literatura. Mas, assim, Paulinho, como é que é o processo de... né, a gente fica tão mergulhado ali nessa coisa de estudar para dar aula, de fazer a nossa própria pesquisa, de orientar as teses, então, né, tem uma vida científica que consome muito, muito mesmo, muito tempo da nossa vida, e por mais que você tenha, assim, a vontade, pô, eu vou escrever um livro, né, para passar um pouco para a sociedade, isso é importante, isso me motiva, mas realmente não é chegar assim de uma hora para outra, colocar as ideias no papel, né, e isso vai se tornar um livro, né, realmente tem que ter todo um outro estudo, Paulinho acabou citando aqui agora, né, do último livro dele recém-lançado, que tem aí arqueologia, tem paleontologia, tem áreas que não é específica, né, não são específicas do domínio do Paulinho. Então, como que se estrutura assim, Paulinho? Surge uma ideia na tua cabeça, pô, de repente daqui a uns 5 anos eu vou ter um material publicado, você vai fazendo sob demanda quando sobra tempo? Como é que você acha assim, um espaço na agenda para estudar, por exemplo, arqueologia, que é uma coisa bastante diferente
né, do ambiente específico aí dos mamíferos aquáticos? Essa é uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez, Jason. É uma pergunta importante, né? E o mais incrível, que ela é uma pergunta difícil de responder. Realmente, eu, por exemplo, só para dar uma ideia, tem algumas coisas que eram naturais para mim. Por exemplo, eu, durante um tempo, nós, no laboratório de mamíferos aquáticos, investimos numa linha, junto com o professor Volkmer, Pedro Volkmer de Castilhos, o que hoje é professor da UDESC, lá em Laguna, e investimos em zooarqueologia. Então, a gente tinha essa linha de pesquisa de zooarqueologia, né, recuperando os ossos que estavam nos sítios arqueológicos da costa catarinense, identificando aqueles ossos, né, você tinha uma vértebra apenas, muitas vezes, e aí, bom, de que espécie que era essa vértebra? O que comiam os antigos homens do Sambaqui, chamado assim, é um tipo de sítio arqueológico, né? Então, essa era uma área, não era uma especialidade, mas era uma área que eu estava transitando, digamos assim, de certa maneira, né? Como professor de zoologia, a gente acaba se envolvendo naturalmente, né, com evolução e, portanto, com paleontologia, né? Então, eu, durante muito tempo, dando aula de répteis, aves e mamíferos, dei aulas de evolução dos dinossauros, por exemplo, evolução das aves, e evolução humana em especial. Então, todos esses temas, eles já permeavam um pouco, embora que o objetivo desse último livro não é resolver uma questão da sociologia ou uma questão da antropologia, não é isso. É só estabelecer as ligações entre estas áreas que são irmãs, na verdade, né? Que se completam. Agora, com relação a priorizar o tempo, e essa pergunta me foi feita, inclusive, a semana passada, que eu lancei o livro, de fato é uma coisa muito complexa. Ela tem que ter um grau de prioridade na cabeça do pesquisador, ou do professor, né? Porque, de fato, a vida acadêmica consome o tempo da gente, lendo teses e dissertações de todos os nossos alunos, participando de uma quantidade enorme de bancas de outros alunos que não são nossos, né? E as pessoas não têm noção muitas vezes disso, avaliando trabalhos científicos como referi, anônimo, e de uma grande quantidade de revistas diferentes, muitas vezes temas até um pouco diferentes, né? E aí tudo isso, e mesmo assim a gente tem a nossa área de atuação, de pesquisa, tem as dezenas de reuniões que quando a gente entra dentro da universidade a gente não tem noção do tempo que elas poderão ocupar da gente, né? A parte administrativa dentro da universidade e as aulas. Então, são realmente muitas frentes e o jogo de priorizar estas coisas é um jogo complexo, né? Acho que o primeiro passo é colocar isso como uma possibilidade, né? Como uma, não digo uma proposta, mas como uma possibilidade. Vou começar a escrever, né? E às vezes a gente não tem um pendão para escritor, outras vezes, no entanto, tem. Então, todos aqueles que têm, têm que tentar colocar dentro das suas prioridades esse espacinho, né? Não tem dúvida que eu já escrevi fins de semana e noites, isso aí não tem nenhuma dúvida. Já escrevi estando em férias, embarcado num navio oceanográfico, escrevi dentro de um ônibus viajando, isso aí, em avião. Mas isso aí, claro, as pessoas, uma vez que a gente consegue arranjar um espaço na mente da gente para isso, né? Aí isso começa a se desenvolver. Eu acho que não é um super esforço, quase que não sei se seria uma mania, né? Mas assim, é um hábito, né? Criar o hábito de fazer certas coisas, né? E aí
é lógico que isso gera algumas ausências da gente em outros lugares, né? As próprias famílias da gente acabam tendo um pouco de ausência da nossa vida quando a gente está fazendo uma outra coisa, né? Mas é um desafio complexo, né? Mas eu acho que ele é muito recompensador. Então, e o bom de escrever é que ensina muito a gente a ser melhor, né? Melhor como pessoa, porque é uma forma de entender, né? Escrever é uma forma de entender o mundo, né? Você comentou sobre, Jesus, sobre poesia, né? Eu acho interessante. Bom, eu era um jovem que escrevia poesia, nunca publiquei nenhuma delas, e hoje olho, eu acho que elas eram simplórias, mas elas eram profundamente emocionais, então ali existia uma fonte que podia ser trabalhada. Aquelas poesias não foram publicadas, mas elas existem anotadas em pedaços de papéis de tudo que é cor e elas estão lá, né? Quando eu publiquei o Luar do Delfim, Marcos, veio uma crítica velada para mim, foi muito engraçado aquilo, porque foi assim, é um livro de poesia, mas a crítica vinha embasada do seguinte, como que um cientista está escrevendo um livro de poesia, né? E aí eu sempre gosto de contar isso, né? Porque a ciência nasceu da arte, a ciência não nasceu de qualquer outro lugar, ela nasceu da arte especificamente, né? Se a gente vê as pinturas de cavernas feitas pelo homem de Cro-Magnon, elas tinham 25 mil anos, representando espécies animais que existiam nos Pirineus, com uma precisão extraordinária, você poderia saber, através daquelas pinturas, como é que era a biodiversidade da época, por exemplo, né? Esse é o nascimento da ciência, exatamente essa é a ideia. Claro que a ciência ganhou regras depois, né? Mas ela nasceu de algum lugar. Então, às vezes eu vejo que os cientistas que tentam separar a ciência da arte, eu vejo quase como uma atitude assim, do jovem que quer se separar da personalidade de seus pais, do tipo, eu sou eu mesmo e eu não sou vocês, né? Isso é natural que aconteça assim, tá? Inclusive da ciência com relação à arte, que é a sua mãe ou o seu pai. Mas depois de um tempo, o cientista respeita um artista e um artista respeita o cientista, isso não tem problema absolutamente nenhum, né? Então, o Luar do Delfim, com esse título que parecia uma poesia, ele era um livro de ciência, né? Mas ele queria dizer de cara assim, não, você não vai ficar enjoado com aquelas palavras que você não gosta na ciência, tá? Essa era a ideia, né? Porque senão a pessoa saía correndo, tal. Muita gente diz assim, não, zoologia eu não gosto, tem muito nome, né? Nome de bicho, etc. Assim, a botânica tem nome de planta também, né? Mas tem que decorar, né? Não tem que decorar coisa nenhuma, é que as pessoas não sabem o que significa decorar, né? Decorar vem do latim, significa saber de coração. Decore, é isso que significa decorar, saber de coração. Então, acho que as coisas que a gente gosta, a gente decora, né? É isso que faz, a gente sabe de coração, né? E o negócio é fazer os outros gostarem. Essa que é o ponto do professor, em especial aí, tá? Jason, não respondi a tua pergunta de todo, porque eu não sei essa resposta, tá? Mas eu acho que a gente tem que se esforçar para alocar um tempo, tá? E aí, se for fazer poesia, que maravilha, né? Quem puder fazer, né? Eu nunca publiquei as minhas, mas meus livros infantis são altamente carregados de sentimentos, então eu acho que ali está a poesia disfarçada ali do adulto, no adulto, certo? E se for para parar para pensar, né, o cientista, ele é um artista no sentido de que ele tem que ser criativo para pensar e desenhar um experimento e executar. O artista não deixa de ser um técnico também, porque tem que, né, respeitar a técnica lá, sei lá, na escrita, na música, né? Então as coisas realmente se misturam, né, Se mistura. Eu gostei muito do seu exemplo, professor Marcos. Gostei muito de desenhar o experimento, né? Então é exatamente isso.
esse desenho do experimento é o perfeito casamento da arte e da ciência, é exatamente isso. Verdade. Paulinho, e quem quiser adquirir os teus livros, cara, porque eu sou um desses, né? Eu estava pensando só no novo, né? Mas eu quero agora pegar esses também que você fez para o público infanto-juvenil. Então, quem quiser adquirir os teus livros, qual é o caminho? Com quem que fala? Como é que consegue comprar esses livros, A Paulinho? gente, se a pessoa for de Florianópolis, pode ser comigo, né? A gente também manda pelo correio para o Brasil todo, né? E, né, eu também posso disponibilizar em algum canal de vocês aí os sites de livrarias que fazem esse tipo de coisa, né? Sejam as editoras, seja outras livrarias como a Amazon, etc. Também é possível fazer isso, né? Então, são vários os caminhos, mas aí com o autógrafo que é a coisa, né, Marcos? Para ter o autógrafo aí é mais fácil, vai ter que ser pessoal mesmo, né? Ou pelo correio também dá, ok, também dá, tá certo. Pelo correio Mas também dá, tá? Mas aí só fazer contato por e-mail, por exemplo, tá? Não é problema. perfeito. Paulinho, aí depois você passa os títulos todos aí para o Jason e os links que o Jason deixa na descrição do episódio, né, Jason? Botamos no Instagram, no Spotify, a gente deixa na descrição e o pessoal tem acesso aí, pode adquirir teu livro aí e adquirir conhecimento e ter essa leitura tão gostosa que, pelo menos o que eu li aqui lá do fim, eu gostei bastante. Não, com Nossa, certeza. fantástico. A gente deixa aqui destacado, né, na descrição do episódio. E, professor, já vamos aproveitar aqui para anunciar para o público nosso que, além da cópia do Marquinhos e da minha, que já vou dar um endereço para enviarem para mim aí em Floripa, ou pode enviar para o Marquinhos mesmo, depois na minha volta eu pego lá com ele. A gente vai pegar uma cópia aqui também para fazer sorteio dentre os nossos ouvintes. Então, se você está ouvindo esse episódio, provavelmente você já está na frente da galera aí, aproveita e dá uma corridinha lá no nosso Instagram, que a gente vai divulgar por lá as regras do sorteio aqui desse novo livro do Paulinho, tá? Então, corram, aproveitem, não percam essa chance. Depois, claro, caso não for sorteado, tem também a oportunidade aí de ver lá, então, as descrições no episódio de como adquirir a cópia do livro do Paulinho. Muitíssimo obrigado a vocês aí, então, tá? Pelas divulgações, tá? E o objetivo meu continua sempre o mesmo, né? É fazer com que a ciência chegue às pessoas, né? Uma coisa importante, né? Eu tenho uma frase do escritor, do Follett, né? Que diz que não adianta brigar com as pessoas para convencê-las de alguma coisa. O negócio é contar uma história, né? Essa é a melhor maneira de convencer as pessoas. Então, pelo menos os livros infantos juvenis têm essa vantagem, né, de contar uma história para que as pessoas se convençam daquilo ali, da importância, né, daquilo, tá? Mas muito obrigado pelas divulgações aí dos temas e estou à disposição de todos outras vezes, se for do interesse de vocês, tá? Paulinho, a gente que agradece esse teu tempo, esse bate-papo, foi muito bom conversar contigo novamente depois de tantos anos e saber que você está aí tão ativo na vida de autor. E para mim vai ser mais diversão aqui, mais livros para ler agora nas férias. Então, parabéns, obrigado mais uma vez pelo teu tempo e espero que você possa participar em outros momentos aí, quem sabe no lançamento de um próximo livro aí no futuro. Muito obrigado, Marcos. Eu, como sempre, aqui assino embaixo das palavras do Marquinhos. A gente estava comentando aqui antes de começar a gravar que também acho que já podemos dar esse spoiler, essa novidade aqui para os ouvintes, que depois aqui da nossa 5ª temporada, talvez a gente consiga ter um lar dentro da nossa querida UFSC, né? Tem um laboratório recém-inaugurado de divulgação científica, que está homenageando, inclusive, o professor Paulo aqui. Então, quiçá a gente tenha um novo episódio, talvez até antes do próximo livro aí do Paulinho, para falar pessoalmente, né, com essa figura tão simpática e de tanto conhecimento que
né? Que o que ele apresentou hoje aqui para vocês, obviamente, devido aos limites de tempo aqui do nosso episódio, é uma pequena ponta de tudo, de todos os assuntos tão interessantes que ele sabe, né? Vocês viram aqui, permeamos desde golfinhos, baleias, falamos de seres humanos, arqueologia, paleontologia, evolução. Então, é bom sentar ao lado de pessoas assim que transbordam conhecimento, né? Realmente, como neurogeneticista, como uma pessoa que está muito ligada nas neurociências, essa é a maior prevenção que a gente pode ter para evitar doenças do envelhecimento, ou mesmo para viver mais tempo, que são os sonhos das pessoas, é isso, é aprendizado, é manter o cérebro sempre ativo, sempre forçando ele a aprender uma coisinha nova, a interpretar um fato novo, a pensar, né? Como o Paulinho falou no início desse episódio, a gente tem que tratar o cérebro aqui como se fosse um músculo, né? Que precisa da sua atenção devida. Então, eu me despeço aqui. Paulinho, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Vamos ficar bem felizes aqui mesmo de fazer a divulgação do seu livro. E espero te ver em breve aí, pessoalmente, em Floripa, para conseguir o meu autógrafo também. Muito obrigado, queridos, tá? Sucesso para vocês, sucesso para o programa, tudo de bom, hein? Professor Paulo Simões Lopes, obrigado, Paulinho, um abraço. Gente, obrigado por ouvir mais um episódio do Vivenciar. E a gente está sempre aqui trazendo ciência de qualidade descomplicada para vocês. Um grande abraço e até a próxima.